o maior desastre natural de Pernambuco no século. Foram confirmadas 128 mortes com a grande chuva de maio de 2022. Esse infeliz fenômeno trouxe à tona também o conceito de justiça climática e gerou grande comoção nacional. Olá, eu sou Sara Novaes e hoje vamos falar mais sobre esses temas de importância fundamental para entender até onde vão as desigualdades. As chuvas em Recife não são problemas atuais. A cidade já sofreu com pelo menos 2 grandes alagamentos no seu passado. Em 1966, com 175 mortes, e em 1975, com 107 mortes. Desta vez, a população da capital enfrentou enxurradas extremas, coisa que com o aquecimento global tende a ser cada vez mais frequente. E quem sofre com tudo isso é justamente a população mais pobre que habita em zonas de ocupação irregular. E é aí que entra a questão da injustiça climática. Justiça climática pode ser definida como a necessidade de diminuir desigualdades sociais e econômicas decorrentes de um contexto ambiental de um grupo. Ou seja, embora o aquecimento global afete o planeta de forma geral, partes do mundo sofrem mais com seus impactos que outras partes, gerando uma desigualdade que se relaciona inclusive com o conceito de racismo ambiental, reforçando que as minorias étnicas são as que mais sofrem com esses desastres naturais por não terem estrutura para lidar com esses impactos. Trazendo para o contexto de Pernambuco, houve um claro processo de justiça ambiental. Um dossiê com reivindicações foi elaborado, confirmando que os principais atingidos foram pessoas negras em vulnerabilidade social, de acordo com a análise das áreas mais afetadas. Agora, para estender e entender como foi essa chuva, a geógrafa Gabriela Vergetti explica sobre a geografia local. Bom, para contextualizar, vamos explicar um pouco da geografia de Recife. Recife é a capital de Pernambuco, estado da região nordeste do Brasil, sendo banhado pelo Oceano Atlântico. A estrutura geológica da região é esse escudo cristalino, onde se encontra uma marcante quantidade de recursos minerais. Já o relevo é do tipo planície, mais especificamente planície litorânea, fruto do processo constante de transporte e deposição de sedimentos realizado pelo mar e pelos rios da cidade, que são o Capibaribe e o Tegipião, os mais importantes no caso. Desse modo, o relevo local é predominantemente plano, porém o interior do território recifense possui morros. A bacia, isto é, o plano, sofre com as fortes chuvas, pois pelo sistema precário de esgoto a água não tem para onde ir. Já os morros sofrem, pois, no geral, possuem construções irregulares, como aquelas construídas em descidas, que ao tirar a vegetação natural do solo, deixa o terreno mais propício à erosão em épocas de chuva. Embora o município, em razão do crescimento urbano desordenado, perdeu a maior parte da sua vegetação, nota-se a presença da Mata Atlântica e de mangues. Agora um pouco sobre o clima. O clima da cidade é do tipo tropical úmido ou litorâneo. As condições climáticas da cidade são altamente influenciadas pela forte presença de umidade proveniente do oceano, isto é, a maritimidade. As temperaturas são elevadas na maior parte do ano e as chuvas ocorrem na estação mais úmida, principalmente no inverno. Em Pernambuco, vale destacar a atuação da massa equatorial atlântica no verão e da massa polar atlântica. Sim, a massa polar no inverno que provoca chuvas. Essas chuvas podem ser do tipo convectivas, frontais ou torrenciais. A que eu vou explicar agora é a torrencial, que foi a que aconteceu ano passado lá em Recife. Uma chuva torrencial ocorre quando chove bastante num período curto de tempo sobre uma área pequena. Ocorre frequentemente durante épocas chuvosas, que lá em Recife foi durante o inverno, nos meses de maio a agosto. Volto com você, Sara. Claro que conhecer as características naturais é parte do processo para entender como resolver esse problema social e urbano e trazer alternativas de políticas que devem ser aplicadas para evitar tantas mortes e destruição. No caso do Recife, o dossiê produzido por diversas organizações solicitou várias atitudes públicas, porém pouco realmente foi feito para mitigar o problema de desigualdade. Então, para ajudar a gente a entender, a especialista em políticas públicas Louane Ferreira explica possíveis abordagens para a busca de uma justiça climática no Brasil e no mundo. É importante entender que a falta de justiça climática está diretamente relacionada a infraestruturas locais, seja ela por falta de uma ausência de um planejamento urbano ou falta de medidas preventivas para tragédias que são somatórias de problemas socioambientais em um evento natural. A cidade do Recife é uma das mais vulneráveis por conta da sua questão geográfica, de estar localizada a nível médio do mar, apresentar uma densidade populacional muito grande e uma desigualdade de renda, aspectos que envolvem a vulnerabilidade social das pessoas. Para que tragédias como essas não voltem a ocorrer, é preciso atuar não só em ações que minimizem o aquecimento global, como também a vulnerabilidade social, que vai depender da área em que a população está.
Por exemplo, em regiões de extremo frio é necessário ter acesso a aquecedores e acesso a abrigos. No cenário brasileiro, mais especificamente no Nordeste, podemos iniciar reduzindo o número de pessoas que moram em áreas de risco, como barrancos e encostas, por meio de projetos de realocação de forma acessível para os mesmos. Entre as medidas infraestruturais, temos a inserção de jardim de chuvas para absorção do escoamento de água, que foi de telhados, pátio, ruas e outros, o que amenizaria enchentes em centros urbanos. Vale destacar também o investimento em outros projetos que permeabilizem o solo e as obras de canalização dos esgotos. Certo, esse foi o vídeo, eu fico por aqui. Tchau!